E aí, investidoras e investidores, boa ou não? Hoje nós estamos no nosso primeiro podcast e vamos falar a respeito de um tema muito legal que é o empreendedorismo, né? Eu estou aqui com o meu convidado, Erivaldo Souza, né? Ele é diretor de serviços de TI. E nós vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo na empresa, porque muitas pessoas, elas acreditam que empreender é somente criar um negócio, abrir um comércio. Não, existem muitas maneiras de se empreender, e uma delas é empreender aonde você trabalha, na sua empresa. Então hoje nós vamos conversar sobre isso e desmistificar, vamos redefinir esse conceito. Bom, Erivaldo, tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Fico muito contente de estar com você aqui. Você sabe que eu te vejo como um empreendedor muito grande, já conversamos algumas vezes sobre isso. E me apresentar um pouquinho, me chamo Erivaldo Souza, trabalho com tecnologia há 35 anos. Quando eu comecei eu tinha cabelo e com o tempo isso foi sumindo. Sou formado em ciência da computação e tenho MBA em projetos. E venho acompanhando essa mudança que a tecnologia traz para a vida das pessoas e para o modo como a gente faz as nossas atividades ao longo do tempo, né? Então é uma jornada bem divertida, espero compartilhar um pouco com vocês aqui a experiência que eu tive nisso e principalmente como empreender, como fazer as coisas acontecer. Se ele tinha cabelo e agora não tem mais, então eu tô no caminho, porque eu já tô perdendo os meus também. Então eu tô chegando lá. Erivaldo, eu tenho aqui uma colinha, porque sabe como era, depois de uma certa idade a gente precisa de uma colinha, senão o negócio não anda. Então assim, para começar, na sua visão, o que significa empreender sendo funcionário e como isso difere do empreendedorismo tradicional? Bem, no meu conceito, Sérgio, empreender não existe assim você ser funcionário ou você ser dono de empresa. Na realidade é você ter um objetivo e utilizar os seus recursos financeiros, sua capacidade de executar, seu conhecimento para construir alguma coisa. Isso seja para você mesmo, através do empreendimento próprio, ou de uma atividade dentro de uma empresa, onde você vai construir uma carreira ou desempenhar uma atividade. Entendo. Mas assim, em um dado momento na sua vida profissional, você deve ter tido aquele insight, né? Então assim, qual foi a motivação para você adotar esse tipo de mentalidade empreendedora? Principalmente dentro da empresa que você trabalha ou nas empresas que você trabalhou? Eu acho que isso vem desde pequeno, né? Porque meus pais sempre empreenderam. Eles tinham um comércio próprio, faziam algumas atividades e cuidavam lá da vida deles. Meu pai às vezes trabalhava, às vezes era camelô, às vezes tinha outros meios, né? Então, o que eu preciso fazer para sustentar bem minha família? Era o primeiro conceito. E comigo veio assim, o que eu posso ajudar para que eles sustentem bem a família e a gente possa ter um pouco mais de conforto, de uma coisa melhor. E com isso fui aprendendo também a fazer o melhor. Porque quando você vai para o mercado ou vai vender alguma coisa, você tem que explicar por que você é a escolha. Por que eu tenho que meu produto é melhor que o do outro, né? Por que eu sou a pessoa que vai desempenhar melhor essa função. Então essa atividade, assim, eu tenho que fazer o melhor sempre, vem nascendo junto aí com a minha educação, né? Isso é bem legal. E assim, entrando um pouco mais nessas competências, por assim dizer, qual habilidade ou até competência você acredita serem assim essenciais para um funcionário que deseja empreender dentro de uma empresa? Digamos, eu entrei hoje na empresa e você é meu mentor. Que tipo de habilidade você acha que eu deveria ter? Qual atitude, qual competência? Primeira coisa é a vontade de aprender. A gente está aprendendo todos os dias. Então, quanto mais você aprende, mais você tem conhecimento para utilizar e organizar o seu trabalho. Segundo, e talvez seja o mais importante, é o que as pessoas precisam. Porque serviço ou qualquer outra atividade, elas são feitas para as pessoas, por pessoas, para as pessoas, né? Então, como eu cuido das pessoas, como eu atendo a necessidade de uma pessoa, é um pensamento constante para você entender o que você precisa aprender para ajudar melhor as pessoas, né? Isso é legal. E assim, digamos que eu seja um funcionário dessa empresa, o que você recomendaria assim que eu desenvolvesse como uma habilidade? Existe algum tipo de treinamento, um recurso, ou isso é uma habilidade
nata da pessoa? Como que você vê? É que são duas coisas. Tem aquelas habilidades natas, como você fala aí, que acho que para mim essa vontade de aprender, de querer fazer bem feito, Sim. é principal. Porque as outras coisas você vai aprender tecnicamente, né? Como eu falei, eu tenho 35 anos que trabalho com tecnologia. Tudo que eu conheci quando eu comecei a trabalhar não existe mais ou está muito diferente. Então, ter a capacidade de aprender, desaprender, aprender novamente, buscar do zero, para desempenhar bem a função é fundamental. Então, essa capacidade de aprender as coisas e depois como eu utilizo isso para fazer o melhor meu trabalho é fundamental. As outras coisas são técnicas. Que ferramenta eu vou utilizar, como eu vou conversar melhor, existem técnicas para isso. Então, são técnicas que você aprende. Mas a vontade de aprender e de entregar o seu melhor, para mim, são fundamentais. Né? Sim, e às vezes até mesmo você tendo essa vontade de buscar, como você disse, as competências técnicas para executar aquela sua ideia, é muito interessante. Até a gente viveu um momento aí no passado em que havia a necessidade de uma ferramenta, né? E você me ensinou a criar essa ferramenta. Eu tinha a ideia, né? Eu tinha uma ideia de uma ferramenta que eu gostaria de produzir, mas eu não tinha a competência técnica. E eu fui buscar com o Erivaldo, que até me ensinou muito a respeito dessa competência técnica para poder aí criar essa ferramenta. Né? Eu falo assim, é ter o bichinho de querer aprender. Sim. Na verdade, eu só falei, aprende isso aqui. Você que foi atrás, buscou e tudo. Sim. Então, a vontade de aprender e como eu vou utilizar isso é que é fundamental. As outras competências, você tem técnica, tem livro, tem manual, tem muita coisa que você pode buscar. Mas a vontade de aprender, entregar o seu melhor e tratar bem as pessoas, isso é fundamental. E assim, a gente sabe que uma atitude empreendedora, ela tem uma situação, né? A gente tem muitos desafios, né? A gente costuma enfrentar muitos desafios. Você consegue passar para nós aí, para nossa audiência, alguns dos desafios que você teve, não só na última empresa, mas ao longo da sua carreira aí, que é grande, desafios que você teve que enfrentar e como você transpôs esses desafios? Quando você fala assim em empreender, quer dizer, vou fazer, vou entregar, vou construir alguma coisa, o primeiro desafio que você tem que superar é você mesmo e o medo. Isso é natural, a gente tem e é até bom em alguns casos, né? Que é o medo se isso vai dar certo. Eu costumo falar que a gente tem que ser São Tomé ao contrário. A gente tem que crer para ver, né? Para poder ver as coisas. Então, para a minha primeira entrevista de emprego, eu fui e voltei na porta da empresa umas 20 vezes para falar, vou, não vou. Então, eu falei, mas se é o que eu quero, eu preciso superar esse medo. E fui, e a entrevista foi super bem, né? Então, primeiro, é superar o seu medo. Segundo, é acreditar em você. Então, se você não sabe por que as pessoas vão acreditar em você, quem vai acreditar em você? Exatamente. Né? Então, por que alguém tem que conversar comigo? Por que alguém vai acreditar no meu trabalho? Por que alguém vai me dar um tempo para uma reunião? Então, acreditar em você é fundamental. E muitas vezes a gente pergunta, não vai dar certo. Hoje chama da síndrome do falso impostor. Né? Você tem que acreditar, botar o ombro para trás e fazer as coisas acontecerem. Né? E terceiro é não ter medo do não. Né? Você muitas vezes vai pedir as coisas, vai ter um não como resposta. Ok, como eu transformo esse não em sim? Como eu influencio através do meu trabalho, das minhas atividades, das minhas atitudes, para ter um sim ou pelo menos uma possibilidade de um sim, né? E aí trabalhar para que isso aconteça, né? E o Erivaldo, ele tem, assim, N histórias. A gente muitas vezes conversa e ele realmente é um verdadeiro contador de histórias. Dentro disso, e até dos desafios que você enfrentou, você consegue compartilhar com a gente, assim, alguma história de algum obstáculo que você teve e você superou e como que foi o resultado? Você tem alguma história legal? Bom, história é interessante, eu gosto muito de ler, né? E aí acho que eu tive a felicidade de um determinado momento da minha infância não ter televisão. E meus pais eram nordestinos e amavam literatura de cordel. Então sabiam contar a história muito bem. E eu escutava essas histórias. E se você pensar bem, a gente tem que contar uma história para alguém comprar um produto, a pessoa tem que acreditar naquela sua história e você tem que fazer essa história acontecer da realidade, né? Então, saber contar história é muito bom. Para aprender isso, sugiro ler bastante, de tudo, né? Sobre assim, histórias que
você fala, desafiadoras, teve uma bem interessante, uma empresa que eu fui trabalhar, eu assumi um grupo de mais ou menos umas 300 pessoas, extremamente desmotivados, e com problemas de entrega de serviço e assim, tudo você pode imaginar de problemas. Salário baixo. Situações que a gente salário conhece. baixo, o pessoal desacreditado. E quando eu cheguei, falei, onde é que eu entrei, né? Só para ter uma ideia, tinha 30 cartas de demissão. Onde eu vim amarrar meu burro. Tinha 30 cartas de demissões em cima da mesa. Falei, bom, eu tenho duas opções. Eu vou embora daqui, busco outro lugar, ou tento fazer uma coisa para melhorar a vida dessas pessoas, né? E começando a trabalhar, primeiro, eu notei que existia um problema grande de comunicação. Tinha pessoas que já trabalhavam ali há anos, um grupo grande, que não se conheciam bem. E não compartilhavam quais eram as dores e quais eram as soluções que eles tinham para as coisas. Então, a primeira coisa foi, como eu faço essas pessoas compartilharem ideias e comunicarem bem? Então, isso é muito importante. Criar um processo de comunicação. Segundo, como é que estão os processos? Porque existe muito, assim, aquela história, o que foi feito no passado está errado, vamos construir tudo de novo, né? Às vezes não, às vezes você precisa de pequenos ajustes. Então, como é que eu verifico o processo e meço o processo corretamente para saber onde tem que fazer? Que era surpreendente foi que era um grupo grande, processos complexos, mas os ajustes eram pequenos para ser feitos. Só que as pessoas estavam tão preocupadas com os problemas e não com a solução que não viam isso, né? Então, a gente conseguiu, a partir do momento que eles entenderam que podiam trabalhar junto, compartilhar experiências, aquilo podia ser resolvido de uma forma melhor, né? E o terceiro, que para mim foi mais importante, era assim, ver o outro não só como um companheiro de trabalho, tá ali, um colega de trabalho, mas uma pessoa que eu admiro e sei que eu posso contar com ela e ela contar comigo. Como é que eu faço um trabalho em grupo, né? Então, esse trabalho foi um trabalho assim intenso, porque ele tinha um curto prazo para ser feito, mas teve um resultado maravilhoso, né? Tanto que a gente passou assim de ser demandado da área que não entregava para a área que demandava novos projetos porque entregava com excelência. Então, a questão de ajustar a comunicação, ajustar a expectativa das pessoas, tratar as pessoas bem, isso é fundamental, né? E só para tirar assim, como recompensa disso, ela sentado me liga, o RH fala, olha, a empresa tem um budget adicional, distribui na sua equipe, né? Aumenta para a sua equipe. Então, é uma coisa que a gente não estava esperando. Sim. Então, foi fruto de um trabalho bem interessante, né? Mas geralmente quando você faz com excelência, o resultado ele vem e acaba sendo reconhecido, né? E até isso foi de encontro assim a um outro tópico que seria as oportunidades identificadas, né? Você acabou de dizer que passou de uma área que estava de uma situação complicada de comunicação e que não tinha mais até a credibilidade, por assim dizer, passou a ser uma área com muita credibilidade, uma área que entrega e uma área que pode aí, executar todos os projetos com excelência. E isso resultou aí no que você acabou de comentar a respeito do RH oferecer aí um prêmio até mesmo pela área que acabou se destacando, né? Então, esse era o nosso próximo... qual foi a oportunidade, né, que foi identificada? Então, aí, acabou respondendo tudo. Que a humanidade, Sérgio, se você olhar, assim, a gente tem muita oportunidade que ela é efeito secundário. Se você pegar a história, você sabe que eu gosto de corrida de carro, então eu estudo bastante isso, né? A gasolina mesmo era um produto secundário que se tirava petróleo, não se utilizava para nada. Depois descobriu que podia acionar os motores a combustão. O post-it, que é um caso clássico, né? Queriam fazer uma cola específica, não deu certo, deixaram guardado 10 anos até que alguém foi cantar e precisava de um papelzinho para botar na partitura e ela serviu. Quer dizer, 10 anos depois alguém achou a utilidade para aquilo. Então a oportunidade, ela vai estar, você não sabe aonde. Eu tenho história que eu mudei de emprego porque eu perdi avião, né? Perdi um avião e encontrei uma pessoa, falou, cara, estava te buscando, não estava sem seu telefone e eu gostaria que você trabalhasse comigo. Então a oportunidade apareceu, literalmente. Mas não foi porque ela apareceu, mas eu tinha feito várias coisas que me traziam nas qualidades que eles estavam na época. Certo. Então eu sempre digo, a oportunidade ela vai aparecer. Primeiro, esteja de olho, porque às vezes as pessoas ficam reclamando e não vê o que está passando na frente. E segundo, se prepare, porque você nunca sabe quando a oportunidade aparece, né?
principalmente quando você está numa empresa, que o cargo não é seu, quem vai definir são outras pessoas, você tem que estar pronto, né? Então, aprender nunca é demais, e as oportunidades podem aparecer para quem está preparado para isso, né? Tem um caso interessante que aconteceu com um amigo meu, que foi muito engraçado, né? Ele trabalhava em um determinado órgão público aí, e pediram para ele, quem tem terno? Aí um ou outro levantou a mão, ok, amanhã se apresentem em tal repartição, porque vão precisar de pessoas lá do nosso grupo aqui. Então precisa que esteja de terno. Eu ia me dar bem. E ele foi. E aí quando ele chegou lá, a recepção foi, obrigado ao organismo tal aí por enviar as melhores pessoas, né? Então, para aquela situação, as melhores pessoas é quem tinha terno. Quem tinha terno. Então, assim, é uma preparação? Ela é simples, você tem uma roupa que você usa mais para uma situação especial, mas você tinha. Então, você foi selecionado para fazer um trabalho diferenciado, né? Então, quantas vezes, quem é que fala inglês, quem é que tem tal conhecimento, quem é que tem um visto para viajar para fora, né? Então, esteja preparado para a situação, entenda como a empresa funciona e esteja preparado, porque... Isso tudo é empreender, não é? Porque se você aprende um idioma, você tem o próprio visto, se você está empreendendo, você está aí apostando em um momento que você vai ser demandado sobre isso. E é bem legal porque, assim, tem até um desenho que eu assisti há um tempo atrás, não sei se vocês assistiram, Os Incríveis, e tinha uma senhorinha que ela fazia a costura dos uniformes, né? E ela falou uma frase assim que eu carrego para a vida. Ela disse assim, Deus ajuda quem se prepara. Então, se você está preparado, né, naquele momento, quem estava preparado? Quem tinha um terno. Né? Ou se, por exemplo, existe uma demanda de uma vaga para uma pessoa que precisa falar inglês. Se você sabe inglês, naquele momento você está preparado. Então, realmente, é bem esse o caminho mesmo. E, assim, vamos lá. Nos impactos que você teve, qual foi a maior dificuldade que você teve em uma empresa que você trabalhou para empreender, para ter esse espírito empreendedor? Qual foi das empresas que você trabalhou, se você pode citar um exemplo? A dificuldade, ela é como você encara as coisas. Que você pode encarar as coisas como problemas ou oportunidades. Então, a dificuldade eu tenho uma solução. Eu consigo provar para essa pessoa, ou para a sua organização, cliente, ou seja, para quem você está fazendo, se isso vai ter útil para ele. Então, a grande dificuldade, às vezes, é você identificar qual é o problema, o que a pessoa tem que resolver, né? E você ter a solução que ela atenda, né? Tem alguns memes que aparecem, não sei se vocês já viram, de uma pessoa com a roda desenhada e o pessoal com a roda quadrada empurrando e falando, não, nós estamos ocupados agora, né? Então, às vezes, vai assim, como eu chamo a atenção para que eu tenho uma solução que pode ser útil para vocês. Então, aí a dificuldade eu estou conseguindo fazer a leitura correta dos problemas que eu tenho que levar à solução, né? Então, esse talvez seja a grande dificuldade, porque cada um acha que tem a melhor solução. Então, mas Isso é verdade. Mesmo, né? Então, é essa que eu tenho que levar e essa que eu tenho que convencer. Então, é aquilo que eu falei no início, você tem que acreditar que a sua solução é boa. E aí, como eu convenço, né? E assim, porque você não vai mudar a opinião de ninguém, que isso aqui vale a pena ser testado, que isso aqui vai ser útil, né? É verdade, é verdade. Acho que uma grande dificuldade mesmo nas empresas é você mostrar para as pessoas que aquela solução que você está propondo, ela é viável. E aí você vai ter o tipo de empresa. Tem empresa que é aquela empresa hierárquica, que o chefe gostou, todo mundo tem que bater palma e pedir bis. E tem as empresas que ela vai compartilhar as informações, vamos testar, ver qual é a melhor. E aí como a gente vai trazer a melhor solução para todos. Às vezes, a melhor solução não é a minha. Aí eu tenho que ter aí a generosidade de falar, olha, do meu colega é melhor, vamos trabalhar nela. Ou se é uma empresa que decide colegiado, quer dizer, todos dão opinião, não foi a sua escolhida, como eu me empenho para que a melhor solução seja aplicada? Sim. Né? Que aquela solução dê certo. Porque eu tenho um conceito assim, que não existe plano ruim.
Você só vai saber se um plano foi bom ou ruim depois da execução. Certo. Né? E você tem essa dificuldade, identifica o problema correto e tem uma solução. Como eu mostro isso aqui? Uhum. Isso é bem importante. Saber mostrar, né, também é um ponto muito importante, E porque aí- às vezes a pessoa tem uma ótima ideia, mas não sabe apresentar aquela ideia. Aí não. E aí tem de você conhecer as pessoas. Como é que eu conto a minha história? Uhum. Porque tem pessoas que querem o fim da linha no momento exato. Olha, eu quero falar com você, já me traz a solução. Outro ele quer entender o conceito. Então, Certo. como é que eu entendo as pessoas nisso? Como é que eu levo a minha solução? Como é que a gente se divide para resolver esse problema? Então, trabalhar em equipe e fazer isso é o grande desafio. Porque dentro das empresas, ou no mercado em geral, você vai ter a concorrência direta dos colegas, tudo. Acho que assim, você meio que já respondeu, mas vamos direto tentar fazer uma resposta direta sobre isso. Que tipo de cultura organizacional assim você acredita ser necessária para incentivar o empreendedorismo interno? Porque assim, a gente até você comentou alguma coisa nesse sentido, esses tipos de empresas, mas na sua opinião, né? Aí vai a capacidade de você se adaptar. Porque cada empresa tem uma cultura e você não vai mudar isso. Isso é verdade. As empresas já existem há muito tempo. A né? mudança organizacional é complicada. Então, assim, como eu me adapto a essa cultura, e essa cultura vai mudar ao longo do tempo à medida que as coisas acontecem. Então, eu não vejo se existe aquela cultura certa ou correta. Né? Existe a cultura daquela empresa e ela vai ter lá os objetivos, os clientes dela e o pessoal que se identifica com ela. O quanto é que eu me adapto a isso e quanto eu aceito isso. Por exemplo, uma empresa que ninguém respeita ninguém, uma empresa que talvez eu não trabalhe, porque eu gosto de respeitar as pessoas e gosto de ser respeitado. Certo. Então, assim, o respeito está acima de tudo. Mas tem empresas, tem pessoas que gostam da gritaria, de tudo mais. Né? Então, aí você tem que ver onde eu me adapto, isso é importante, né? Já dizia Darwin, né? Que vive quem se adapta, não quem é o mais forte. Né? Então, onde é que eu estou me adaptando bem? Essa vai ser a cultura que vai ser melhor. Se as pessoas acreditam naquela cultura e as pessoas se vivem bem ali, conseguem fazer as coisas da maneira que elas creem que é harmônica, cara, vai dar certo. Então, se tem lugar que a gritaria é o modus operandi, as pessoas gostam disso, cara. Vamos gritar todo mundo. Gritar todo mundo, e funciona. Funciona. Tem empresa que é todo mundo, vamos ser Vamos todos correr de mão dada. Talvez não funcione bem pela concorrência que existe, mas é um ambiente que você tem, então é aquilo que vai te deixar feliz, né? É a cultura, né? Você tem que se adaptar realmente à cultura da empresa e tentar da melhor forma aí colocar o seu espírito empreendedor para trabalhar nesse sentido. O importante é o seguinte, quando eu acordar de manhã, tenho que ir trabalhar. Então, o que eu vou fazer, o que eu vou entregar, como vai ser isso? Se eu me sinto bem com isso, as coisas vão correr bem, né? Sim. Então, eu trabalhei em N empresas. Todas tinham culturas diferentes. Né? Dizer que uma é melhor que a outra? Não. São culturas delas que elas cultivam. Então, algumas centenárias. É importante você comentar isso, que você trabalhou em diversas empresas. E assim, você consegue dar um exemplo de alguma situação nessas empresas que, vamos lá, da dificuldade que você teve, da cultura que a empresa tinha, como que você sobrepôs essa dificuldade? Tem algum exemplo que você pode citar? Sem comprometer ninguém? Um exemplo que eu gostava, uma empresa que eu trabalhei muito tempo, trabalhei 10 anos nela, em que ela definiu o tamanho que ela queria ser. Então, toda vez que ela ultrapassava esse tamanho, ela dividia. Talvez que ficava maior do que X bilhões de dólares, ela fazia um split. E a competição era o seguinte: vamos ter um cargo novo aberto, ou vai abrir uma posição. Vocês podem se candidatar, todos. Nós temos os nossos candidatos e as regras de escolha vão ser essas. E aí te dava um trabalho, te dava algumas coisas para fazer, para você definir se você era apto ou não para aquela função. E você sabia com quem você estava competindo, quais eram as regras e qual foi o resultado. Então eu achava isso muito legal, porque era muito aberto, né, essa comunicação. Então isso era bacana. Em outras, era mais assim, você tinha, poxa, como eu me relaciono bem com o meu chefe? Então assim, isso vai e não na questão de puxar saco, mas que o nosso trabalho tem sinergia para fazer as coisas acontecer. Mas era muito mais do relacionamento.
Então era um jeito de trabalhar, mas era mais difícil, porque dependia muito da relação entre as pessoas. Então eu valorizo muito isso, mas esse é um dos critérios, né? Tanto que um dos critérios de competência que eu mais gostava era exatamente isso. O que eu te pago de remuneração não tem a ver com o que eu acho de você. Esse é o seu resultado e isso é o que eu penso. Então você tem 2 avaliações. Aqui a gente vai te promover, aqui a gente vai te reconhecer, e aqui é o que você ganha pelo que você faz na empresa. A empresa combinou isso, está aqui na sua conta. Aqui, ok, você tem um benefício a mais, você tem um treinamento especial, vai participar de um evento. Certo. Isso tudo é muito interessante. Até muitas pessoas não dão muito valor à avaliação, mas quando o líder da área, ele tem essa mentalidade para avaliar o seu empregado, o seu funcionário, ela funciona, né? A gente teve aí exemplos ao longo do tempo, a gente vivenciou isso muito, né, que avaliações muitas vezes não coerentes acabava resultando em funcionário insatisfeito, não é assim que deve ser, enfim, todos aqueles questionamentos. Mas quando a avaliação ela é coerente e você deixa claro quais são os objetivos que você espera da pessoa, quais os objetivos que você quer desenvolver naquela pessoa, quando tudo isso fica claro, a pessoa acaba entendendo que aquela avaliação faz todo sentido. Sabe que a avaliação para mim ela é melhor para o funcionário, no meu caso eu prefiro, do que talvez para o meu chefe ou para a empresa. Porque o que eu espero? Primeiro que ela seja sincera. Então que realmente que esteja os pontos que eu preciso melhorar, que seriam oportunidades, sejam bem claros. Porque aquela avaliação, você foi maravilhoso, você foi fantástico, tudo, cara, legal, eu sei que eu fui isso, e eu me acho isso. Só que o que eu preciso melhorar? Qual é a visão sua dos pontos que eu tenho que melhorar? Aí você tem que ter a humildade de aceitar esses pontos, avaliar, porque às vezes quando a pessoa fala, não vou dizer mal, mas fala assim, olha, você precisa melhorar isso, a gente não aceita. Né? Fala, mas tá achando não sei o quê? Então é melhor a gente olhar os pontos ruim. Quando eu conheci minha esposa, ela tem uma influência oriental muito grande, apesar de não ser oriental, ela tinha um chefe japonês, né, a gente foi conversar. E ele fez uma pergunta que para mim foi bem interessante, né? Que ele falou, quais são os defeitos que você vê nela? Eu falei, achei estranho. Ninguém pergunta isso, né? Ele falou, não, e ele explicou. Os defeitos você vai ter que conviver o resto da sua vida. Não espere que você vá mudar isso, né? Então, se você aceita isso, é sinal que vocês vão ser felizes, né? Já vamos casados aí há mais de quase 30 anos, né? Então, assim, o que a gente tem para melhorar? Eu consigo melhorar a mim mesmo, não vou conseguir mudar os outros. Eu consigo influenciar. Então, a avaliação bem feita, onde eu consigo ver meus pontos de melhoria, é fundamental. Isso é. E tudo faz parte de empreendedorismo, né? Você vai empreender na sua vida, no seu casamento, para que tudo dê certo e vem dando. Né? O casamento é aquele empreendimento que se você não faz certo, você vai ter um prejuízo grande. Né? Com certeza. Bom, assim, então assim, que conselhos para inspirar empreendedores e para outros funcionários que desejam começar a empreender você poderia dar, né? E também, já vou aproveitar o ensejo, na sua opinião, quais as tendências futuras do empreendedorismo interno e como os funcionários podem se preparar para essas mudanças? Bom, eu tenho uma frase que eu brinco que digo que o segredo do sucesso é o total despreparo. Mas não é o despreparo de você não estar sabendo das coisas, ou até para não ser antagônico que eu disse antes, né? É importante você estar preparado. Mas a expectativa que você gera. Certo. Como eu disse, quando você é funcionário, a empresa não é sua. Se você quiser tomar decisões na empresa e definir, você presidente, você vice-presidente, diretor, qualquer outra coisa, você tem que combinar isso com os russos, né? Sim. Porque a decisão não é sua e você nem sabe que a empresa vai existir daqui a algum tempo. Ou se ela vai ser comprada, né? Uma vez me pediram para criar um plano de 20 anos. Aí eu pensei, bom, mas a empresa tem 20 anos. No mês seguinte ela foi comprada, deixou de existir. Né? Então, o que você tem que estar preparado assim, para empreender bem? É aquilo que eu disse, é estudar, é fazer a leitura de como está o ambiente, onde você pode ajudar, onde você é útil, né? Porque você tem que ser uma venda.
A venda perfeita é aquela que o cliente quer comprar, não aquela que você quer vender. Então, o que você tem que fazer? Como eu me preparo para que as pessoas queiram trabalhar comigo? Para que eu seja, entre aspas, aí, desejado na empresa. Trabalhar comigo é legal, eu crio um ambiente bom de trabalho, eu entrego resultado, eu trago ideias novas, eu não tenho medo de me expor. Então, esse preparo, essa junção de competências e habilidades, é que você tem que ficar com elas prontas. O que vai acontecer na empresa não tem como você prever, né? Não são decisões que cabem a gente, né? O meu trabalho numa multinacional é assim, as decisões vêm de fora. Sim. Então, você pode fazer, eu já vi vários exemplos, estamos fazendo um trabalho maravilhoso, mas a empresa decidiu não investir mais aqui. Então, isso pode acontecer. É um exemplo das empresas automotivas. Sim. Há pouco tempo, né? Uhum. Isso é um bom exemplo. Então, esteja preparado, né? Então, a gente tem que trabalhar como uma formiga, construindo, aprendendo. Tem que saber fazer economia, porque você vai precisar em algum momento, né? E isso te ajuda a ter mais calma para fazer a leitura da empresa e tomar as decisões, né? O importante é ser feliz. Isso é verdade. Agora explica para o pessoal que quer combinar com os russos, que eles ouviram e não entenderam nada. Não, essa expressão, se bem quando você vai fazer qualquer tipo de acordo, que você não tem a decisão estão na sua mão, você tem que fazer isso para combinar com o adversário. Então a expressão mais ou menos, o Corinthians vai ganhar do Palmeiras de 5-0. Mas combinar isso com a defesa do Palmeiras, né? Porque senão... Não adianta nada, né? Se não combinar direito, não adianta. Exatamente. Então eles não vão deixar. Então, assim, eles combinar com o russo... Eu combinei com todas as partes envolvidas. Você não consegue fazer isso, né? Você vai vender um produto, o cliente tem várias opções de escolha. Você combinou com ele que ele vai comprar o seu, você pode fazer seu planejamento, fazer uma apresentação fantástica, e ele vai falar, não, escolha o produto C, não vou escolher o seu, né? Não vou nem o A, nem o B, nem quero o C. Esse caso aí foi um jogo de futebol, não foi? Que aconteceu? Tava tudo certo, só esqueceram de combinar com os russos. Olha, que eu bem me lembro, isso era uma frase meio do Garrincha, né? O Garrincha era cheio das frases, né? O Garrincha era cheio das histórias. Que tinha uma história lá que ele tava com o gol lá escancarado, mas tinha um zagueiro na frente dele, ele podia dar um passe pro lado e fazer o gol. Mas ele queria passar a bola entre as pernas do jogador lá. Mas não combinaram com ele lá antes. Ninguém combinou com ele. Eu acho que veio dessa... por aí. Não, eu sei que o Garrincha deve estar envolvido, porque essas histórias assim, sempre ele está envolvido. Cara, eu adorei esse papo. Cara, foi muito legal. Eu espero que todos vocês tenham gostado também. O Erivaldo, ele tem uma bagagem gigantesca. Ele trabalhou aí anos e anos em diversos tipos de empresa. Quando você iniciou em que, Erivaldo? Iniciei em 86 com mainframe. Mainframe? Nossa, eu não era nem nascido. Eu tive a sorte de acabar trabalhando em todas as indústrias praticamente, assim, então conheço um pouco do POC, e a tecnologia vem evoluindo e ficando cada vez menor e acessível, né? Sim, isso é verdade. Então hoje, por exemplo, o que a gente tem no celular eram 2 ou 3 salas gigantescas. Nossa, isso era impensável. Isso era impensável há não muito tempo. Eu até vi esses dias uma matéria a respeito do primeiro celular quando chegou no Rio de Janeiro, que eles iam colocar isso nos carros. Era um equipamento ridiculamente grande. Ele era maior do que esse notebook aqui. E no fundo, quando a gente fala assim, porque se você pensar bem, a humanidade há muito tempo não inventa alguma coisa assim. As coisas já existiam. O que a gente está conseguindo fazer é deixar menor, mais acessível e mais fácil para utilizar, né? Quando eu, por exemplo, meus filhos brincam lá de fazer círculo com mouse. E no meu tempo você tinha que fazer a fórmula do seno, cosseno, plotar isso na tela e ter toda a forma. Então, para dar uma fórmula matemática para isso, né? E eu passei aí anos e anos da minha vida e até hoje não consegui utilizar a soma do quadrado dos catetos. Não, você utiliza bastante, né? Eu não. Você não construiu uma casa? Mas aí não. Aí está o segredo das coisas. Onde é que eu utilizo as coisas, né? Porque... quando você tem a soma dos quadrados do cateto, você está falando de um ângulo reto. Se você não fizer a sua casa usando essa regra, a cerâmica vai ficar feia, né? Alguém utilizou, eu só apliquei.
Esse talvez seja assim, a gente diga que conhecimento, fala, estuda. Mas aonde eu vou utilizar isso? Sim, Né? isso é muito importante. A gente brinca assim, mas realmente isso aí sempre tem uma aplicação. Acho que a grande diferença que faz as pessoas conseguem ser empreendedoras rápidas é, eu tenho conhecimento, apareceu uma situação, onde eu aplico isso? Eu já sei isso aqui, como é que eu faço isso rápido? Porque a grande variável de tudo é tempo. Né? Porque amanhã, vai ser amanhã você querendo ou não. Sim. E você tem atividades para fazer nesse período, elas têm que ser feitas, né? Sim, é verdade. Como eu faço para fazer essa atividade em menos tempo, para ter mais tempo para fazer outras coisas, para estudar, para ter mais tempo com a família? Então, a maneira que você usa o conhecimento para ganhar tempo vai fazer a diferença total. E nos dias de hoje, tempo tem sido, acho que, o bem mais valioso. Né? Porque as coisas... Eu não sei o que aconteceu, mas o tempo tem passado tão rápido, ou é a gente que tem se ocupado muito. É referência, mas o tempo, tudo que você fala, a gente fala de tempo de processamento, pega a indústria de aérea. Uhum. O tempo hoje que você tem para preparar uma viagem e embarcar é muito menor do que você fazia alguns anos atrás. Nossa, é muito. Um mercado que mudou completamente com a tecnologia. Banco. O tempo que você tinha, que você recebia uma fatura para ir pagar, ia no caixa. Então, Sim. como eu diminuo o tempo, é o segredo. Isso é realmente verdade. Eu lembro que antigamente para fazer uma viagem aérea você tinha que chegar muito cedo no aeroporto e enfrentar filas gigantescas para fazer check-in. Hoje você faz check-in pelo celular. Hoje você tem gente que esquece o passaporte, vai em Santo André e volta e busca, né? Não, tem pessoas que esquecem o passaporte, tem pessoas que esquecem o documento. Sem nomes, mas tem pessoas que fazem isso. Erivaldo, gostei muito desse papo, te agradeço muito pelo seu tempo, mais uma vez o tempo, porque a gente sabe que o tempo hoje em dia está escasso e você ter dedicado esse momento para a gente, para a minha audiência, para os nossos seguidores, foi assim, maravilhoso. Eu espero que todos tenham aí compartilhado com a gente boas experiências, tenha visto aí a história de vida do Erivaldo, que é uma pessoa excepcional. Eu agradeço, Sérgio, agradecer o tempo, a paciência de quem me assiste. Obrigado aí. Como diria um apresentador, obrigado pelo seu tempo e a sua paciência. Ô louco, meu. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e nos vemos em breve. Até mais.